Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início a mais uma reunião, sábado. Vamos dar uma continuidade aqui no livro A Ordem de Deus. O tópico de hoje é um apelo. Como o leitor observou, apresentamos uma ordem diferente para os cristãos estarem reunidos para adoração e ministério do que é tradicionalmente aceito nas chamadas igrejas. O que mais precisa ser dito em relação às diferenças? Procuramos demonstrar pela palavra de Deus que a ordem nas igrejas denominacionais, em geral, simplesmente não é bíblica. Mostramos que existe um padrão simples na palavra de Deus para os cristãos estarem reunidos com esse propósito. É que fé e obediência são necessárias para praticar essas verdades bíblicas. Se nos chamarmos cristãos e afirmarmos que a Bíblia é o guia do cristão, por que não não seguir a Bíblia quando se trata da maneira que os cristãos estão reunidos para adoração e ministério? Tendo completado nosso exame e exposição da falta de fundamento bíblico da ordem eclesiástica tradicional e apresentando a ordem de Deus para os cristãos estarem reunidos para adoração e ministério, nossa oração e esperança é que o leitor não entenda mal o nosso propósito nesse livro. Não procuramos criticar as várias denominações da igreja na profissão cristã apenas por uma questão de crítica, mas mostrar fielmente e confiamos que também amorosamente o erro de tudo isso. Desde o início, nosso desejo tem sido tornar conhecida a verdade, para que todo o povo de Deus possa conhecer o verdadeiro cristianismo bíblico, se o seu coração estiver disposto a isso. Confiamos que, por meio de todas as muitas coisas em que tocamos, seja possível ver um amor e uma preocupação genuínos por toda a família de Deus. Também percebemos que, independente de quantas amorosas palavras de graça que expressamos na apresentação dessas verdades, isso não será suficiente para alguns. Eles ainda vão rejeitá-las porque pensam que são cruéis e injustas. É triste dizer, mas parece que a verdadeira razão é que a vontade deles está agindo e eles simplesmente não querem a verdade. Seria inútil tentar amenizar essas coisas para se adequar a essas pessoas. Elas simplesmente não querem nada que toque sua consciência. Com isso, só podemos deixá-las com o Senhor. Apelamos agora ao leitor para que preste atenção à verdade aqui compilada. Nossa oração é que todo cristão que ler o material deste livro seja honesto, espiritual e maduro o suficiente para ver e reconhecer a verdade como foi apresentada. Que Deus nos dê a graça de fazer a sua vontade. Acredito que aqui finaliza o livro A Ordem de Deus. Se algum dos irmãos em comunhão quiser fazer algum comentário a respeito do que a gente leu, né, e aprendeu aqui durante essas reuniões sobre o livro, pode ficar à vontade.
Como a gente chegou ao final do livro, os irmãos não quiseram fazer nenhum comentário. Algum irmão gostaria de sugerir alguma leitura para a gente continuar a reunião de hoje? É, eu gostaria de sugerir o livro de Bruce Einstein, Um Só Corpo na Prática. O que os irmãos acham? Bom, Eric, por mim tudo bem. Certo. Então, vou estar lendo aqui. Então, a gente vai iniciar aqui a leitura do livro de Bruce Einstein, Um Só Corpo na Prática. Todos os cristãos finalmente serão reunidos. Há um dia maravilhoso chegando, quando todos os santos de Deus estarão congregados a Cristo em sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Aguardamos aquele dia com felicidade, com feliz expectativa. Enquanto esse dia não vem, estejamos confiantes de que o Senhor irá manter o seu testemunho remanescente na verdade do um só corpo. Vou compartilhar esse versículo aqui, a gente dá uma olhada. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui, parece que. Peraí, deixa eu olhar aqui, não. Sim.
Vou ler o prefácio aqui. A maior parte deste volume foi escrita na mesma época em que escrevi A Ordem de Deus, um livro sobre a Assembleia que publiquei em 1993. Nos últimos anos, acrescentei vários parágrafos a essa obra até atingir o tamanho atual, sabendo que alguns dos tópicos abordados neste livro, indubitavelmente, afetam algumas pessoas. Esperei diante do Senhor. Nesse interim, coloquei o manuscrito nas mãos de vários irmãos, respeitados e instruídos na palavra para suas contribuições e sugestões, pelas quais sou devidamente grato. Depois de muito esperar no Senhor, em oração, e tendo recebido o encorajamento de muitos irmãos de longe e de perto, creio que seja da vontade do Senhor publicar este volume como uma sequência ao livro A Ordem de Deus. Meu desejo é que a verdade aqui compilada venha a ser para a exaltação do Senhor Jesus Cristo e para a bênção dos membros de seu corpo. Desejamos expressar a profunda dívida que temos para com aqueles irmãos que gentilmente nos ajudaram na revisão e formatação do texto. Que o efeito das verdades concernentes ao corpo de Cristo e sua manifestação prática possam nos levar para mais perto do Senhor Jesus Cristo, gerando em nós o exercício de caminharmos na senda de Deus, que Deus preparou para a igreja em sua palavra. Capítulo 1. O corpo de Cristo e sua manifestação prática. A verdade do um só corpo, de Cristo e sua manifestação prática, em Efésios 4, versículo 4, talvez seja uma das menos entendidas na Bíblia. Mesmo assim, ela é claramente encontrada em 4 epístolas do apóstolo Paulo: Romanos, 1 Coríntios, Efésios e Colossenses. Cremos que esta falta de entendimento resulta do trabalho do inimigo de nossa alma, o diabo, que tem procurado empregar toda a sua energia para afastar da igreja esta bendita verdade. A prática da verdade do um só corpo é atualmente um dos mais difamados e atacados dos temas da verdade bíblica. Portanto, é com muita dependência do Senhor que sigo adiante tratando deste assunto. A formação de um só corpo. O corpo de Cristo, que se refere aos muitos cristãos espalhados por todo o mundo, independente da comunhão denominacional a qual possam estar associados, os quais estão ligados em um só corpo e unidos a ele, a cabeça do corpo, no céu. Trata-se de uma união mística, pois não pode ser vista, formada pela habitação do Espírito de Deus. Como e quando o corpo de Cristo passou a existir? Examinando as Escrituras, encontramos que este não existia nos tempos do Velho Testamento. Na verdade, ele nem mesmo aparece na revelação do Velho Testamento. O Senhor Jesus Cristo precisava primeiro morrer, ressuscitar e ascender ao céu como um homem glorificado antes que a igreja pudesse ser formada. Duas coisas eram absolutamente necessárias antes que o corpo de Cristo pudesse ser trazido à existência. Cristo precisava ser glorificado e o Espírito Santo precisava ser enviado do céu. Uma das grandes obras do Espírito Santo ao vir ao mundo foi formar a igreja, o corpo de Cristo na terra. Essa obra é chamada de batismo do Espírito. Foi uma ação do Espírito que ocorreu uma só vez, em 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 13. Na Escritura, ser batizado com o Espírito não é uma experiência individual, é uma ação corporativa que ocorreu no dia do Pentecostes, em Atos 2, e se estendeu até incluir os gentios em Atos 10, versículo 1. Depois disso, o batismo do Espírito estava concluído para sempre. Isso pode ser visto nas 7 referências ao batismo do Espírito nas Escrituras. 5 delas apontavam para uma ação do Espírito ainda futura em relação à época em que foram anunciadas, porém sem especificar quando. Mateus 3, versículo 11, Marcos 1, versículo 8, Lucas 3, versículo 16, João 1,
versículo 33, e Atos 1, versículo 5. Então, a quinta e sexta referência remontam no tempo a alguma ação do Espírito que só poderia ser o que aconteceu no Pentecostes, quando o Espírito de Deus veio para formar e habitar na igreja. A sexta, em Atos 11, versículo 16, conecta o batismo do Espírito com Pentecostes. A sétima, em 1 Coríntios 12, versículo 13, também se refere ao passado, ao dizer, fomos batizados todos nós em um só corpo. Ao contrário do que atualmente pensam muitos cristãos, os crentes não são acrescentados ao corpo pelo batismo do Espírito, já que a obra do Espírito em batizar está completa e aconteceu de uma vez para sempre no início da história da igreja. Repare com atenção que 1 Coríntios 12, 13 não diz como alguns imaginam, fomos batizados todos nós mais um só corpo, acrescentando o artigo "u", que não faz parte do texto. Se assim fosse, então poderia indicar que as pessoas hoje são acrescentadas individualmente ao corpo pelo batismo do Espírito. O acréscimo do artigo "u" muda consideravelmente o sentido e pressupõe que o corpo já existisse antes mesmo de ocorrer o batismo. Todavia, o versículo diz, batizados todos nós em um só corpo, significando que foi o batismo que formou o corpo. O Espírito de Deus tomou todos os crentes individuais no cenáculo e, pela presença de sua habitação, os uniu a Cristo, a cabeça que subiu ao céu. Atos 2, versículo 1 ao 4. John Nelson Darby observa que em 1 Coríntios 12, 13, a ação do Espírito ao batizar está no tempo verbal grego aoristo, que significa que foi uma ação feita de uma vez por todas. Portanto, isso mostra que o Espírito não continua executando essa ação, pois a obra de formação do corpo já foi feita. Podemos dizer com toda certeza que o Espírito não está batizando hoje. Se estivesse, isso significaria que ele estaria formando mais e mais corpos, pois é uma função do batismo do Espírito. Evidentemente, não é algo que acontece, pois a Escritura nos diz enfaticamente que há um só corpo. Efésios 4, versículo 4. Alguns podem indagar que se assim fosse, então por que Paulo teria falado de si e dos coríntios como tendo sido batizados pelo Espírito? Eles nem mesmo estavam salvos quando o Espírito desceu e formou a igreja no Pentecostes. A resposta é que Paulo estava falando de forma representativa. Ele disse, nós, o conjunto dos cristãos como um todo, fomos todos nós batizados em um só corpo, referindo-se à ação passada realizada pelo Espírito no Pentecostes. Se ele estivesse falando especificamente de si e dos coríntios ao dizer nós, então isso significa que apenas eles, Paulo e os coríntios, teriam sido batizados em um só corpo, o que certamente não poderia ser verdade, pois o que diz então dos santos em Éfeso e em Filipos, não estão eles no corpo também? O único significado lógico para a declaração de Paulo é que ele estava falando representativamente de todos os membros do corpo. Isso é semelhante à função de uma empresa. Ela é fundada uma vez, e isso pode ter acontecido há 100 anos. Agora que a empresa já foi formada, incorporada, tornada um corpo, cada vez que contrata um novo funcionário, ela não precisa ser fundada novamente. Tampouco existe algo como a cada novo funcionário a empresa ser fundada. O novo funcionário é simplesmente acrescentado a uma empresa já fundada. Do mesmo modo, quando hoje alguém é salvo, ele é, pela habitação do Espírito em si, acrescentado a um corpo já batizado. Não há um novo batismo para a companhia cristã como um todo, ou para o novo crente em particular. Para levarmos a ilustração um pouco mais adiante, suponha que, ao participarmos de uma das reuniões de diretoria dessa mesma empresa, escutamos um dos diretores dizer:
Nossa fundação foi há 100 anos. Não teríamos dificuldade alguma em entender que ele quis dizer o que ele quis dizer. Alguém que não entendesse bem a linguagem poderia até exclamar: o que ele quer dizer com isso? Ninguém nessa reunião tem mais de 60 anos de idade. Como poderia falar de nós a isso há 100 anos? Bem, é porque o diretor estava falando representativamente da empresa. Do mesmo modo, em 1 Coríntios 12, versículo 13, Paulo fala daquilo que é verdadeiro acerca do corpo de Cristo, do qual ele e os coríntios faziam parte. Assim também, na companhia cristã, Paulo, os coríntios e todos nós fomos incluídos no batismo que aconteceu no Pentecostes, quando fomos salvos e trazidos a um só corpo por crer no Evangelho. Aí tem duas notas aqui. Número 1, dos erros comuns relacionados ao batismo do Espírito são: primeiro, o ponto de vista pentecostal ou carismático de que seja uma experiência pela qual o cristão deveria passar em algum momento depois de sua salvação, quando ele seria cheio do Espírito e, por conseguinte, está capacitado a falar em línguas ou operar milagres. Segundo ponto, o ponto de vista tradicional e não carismático, de que os crentes seriam batizados com o Espírito no momento em que fossem salvos, e que não seria necessária qualquer experiência adicional. A segunda ideia provavelmente foi inventada por cristãos com boas intenções para combater a primeira, todavia ambas estão erradas. E a segunda nota, a palavra grega, que a gente viu acima, aoristo, significa sem limite. Numa tradução mais livre, significa indefinido ou indeterminado. Indica uma ação que ocorreu pontualmente em algum momento no passado, sem relacioná-la com o presente. A ação ocorre uma única vez, de uma vez por todas. Aí está o significado da palavra, né, que é usada ali na hora que está falando desse batismo do Espírito, que no qual indica que é uma ação que foi feita uma só vez e não pode ser repetida. E se algum irmão quiser comentar um pouco sobre esse primeiro tópico aqui, pode ficar à vontade. E até aqui os irmãos também estão entendendo? Teve alguma dúvida a respeito do que já foi lido sobre essa parte da formação de um só corpo? Vou dar continuidade aqui na leitura, então.
Uma comunhão com Cristo e a unidade no corpo. Como consequência da formação do corpo de Cristo pelo batismo do Espírito, existe uma união e também uma unidade. Há uma diferença entre os dois termos. União é aquilo que existe como consequência do Espírito de Deus ter descido dos céus, conectando os membros do corpo na terra a Cristo, a cabeça no céu. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 13. As Escrituras não falam de uma união com Cristo em sua deidade, antes de sua encarnação. Tampouco falam de união com ele em sua humanidade, antes de ter ido para a cruz. E as Escrituras nunca falam de união com Cristo em sua morte. Não poderia haver união até que Cristo ressuscitasse de entre os mortos e subisse às alturas e enviasse o Espírito de Deus a este mundo para formar a igreja. Não poderia ter existido o corpo sem antes a cabeça estar no céu. Isso exigia que Cristo morresse, ressuscitasse e subisse às alturas. Após ressuscitar de entre os mortos, o Senhor assoprou sobre os discípulos, dizendo: Recebei Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. Ao fazer isto, o Senhor ligou os seus consigo em ressurreição, comunicando-lhes vida ressurreta e vida eterna. Mas foi só depois de ele ter subido às alturas e enviado o Espírito que eles foram introduzidos naquela união com ele. Tampouco devemos pensar que essa união com Cristo existe meramente em nossa fé. Ela existe pela real presença do Espírito Santo habitando em nós. O Espírito desceu para unir aquele grupo de crentes ao homem Cristo, Jesus em glória. Unidade, por outro lado, é o que existe entre os membros pela presença do Espírito habitando neles. Nós somos exatamente chamados a fazer a unidade do Espírito, mas aguardar a unidade do Espírito. Efésios 4, versículo 3. À medida que os santos buscam guardar a unidade do Espírito, no sentido prático, uma maravilhosa harmonia existirá entre os membros e resultará em um poderoso testemunho para o mundo. João 13, versículo 35 e capítulo 17, versículo 21. Vemos essa unidade prática expressa na igreja primitiva. Atos 2, versículo 44 e capítulo 4, versículo 32. E tem uma nota aqui. F.B. Holly, comentando sobre João 20, diz: Ele, o Senhor Jesus Cristo, soprou sobre, ou, mais corretamente, para eles, e disse: Recebei Espírito Santo. Pois o artigo definido o está ausente no original. Devemos observar a conexão entre isso e o que é registrado quanto à criação de Adão em Gênesis 2, versículo 7. Quanto ao seu corpo, Adão foi formado do pó da terra, mas a parte espiritual dele veio a existir pelo Senhor Deus, soprando em suas narinas o fôlego de vida, e assim ele foi feito uma alma vivente. Ora, nosso Senhor, que é o último Adão, é um espírito vivificante ou doador de vida, como lemos em 1 Coríntios 15, versículo 45. E aqui vemos ele soprando para seus discípulos sua própria vida ressuscitada. Mas sendo assim, por que ele disse, recebei Espírito Santo? Porque a sua própria vida, como homem ressuscitado, é na energia do Espírito Santo. Ele foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro 3, versículo 18. No dia de Pentecostes, como registrado em Atos 2, os discípulos realmente receberam o Espírito Santo, como uma pessoa divina habitando o próprio corpo deles. Mas aqui temos algo preliminar a isto. No mesmo dia em que Jesus entrou em sua vida ressuscitada, conforme vivificado pelo Espírito de Deus, ele comunicou aos seus.
Os irmãos podem comentar aqui, os irmãos de comunhão, esse tópico. Vou dar sequência aqui. O desejo do Senhor por uma unidade visível no corpo. Sabemos pela palavra de Deus que o desejo do Senhor era que ele reunisse em um os filhos de Deus que estavam dispersos, para que existisse um rebanho e um pastor. João 11, versículo 51 ao 52 e capítulo 10, versículo 16. Antes de ir à cruz, ele orou para isso, dizendo: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E também para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, versículo 11 ao 21. Embora estes versículos no Evangelho de João não falem diretamente da verdade da unidade do corpo de Cristo, mas sim da unidade na família de Deus, eles mostram claramente que o desejo do Senhor para o seu povo é que todos fossem encontrados juntos em uma unidade visível sobre a terra. Inicialmente, o Senhor revelou em Mateus 18, versículo 20, os seus pensamentos de uma unidade prática e manifesta no seu povo, quando disse: Pois onde 2 ou 3 são colocados juntos para o meu nome, aí estou eu em meio deles. Jonathan Darby, versão. Observe que ele não queria que seu povo fosse apenas reunido para onde ele estava no meio, mas colocados juntos. Quando o Senhor disse juntos, ele estava aludindo a algo que era muito precioso para o seu coração, que a comunhão prática entre os santos seria uma. Ele desejava que todos de qualquer parte da terra, a quem o Espírito de Deus reunisse em seu nome, fossem colocados juntos. Ele não poderia ter pensado que todos deveriam estar reunidos em um único local geograficamente, como foi no judaísmo em Jerusalém, mas que eles agiriam juntos nas várias localidades onde o Espírito os reuniu, de modo a dar uma expressão universal ao fato de que são um. Embora ele não dissesse mais nada sobre isso naquela época, seu desejo pela Assembleia desde o início era que houvesse uma comunhão universal dos santos. Mas alguém poderá pensar que estamos
enxergando nas palavras colocadas juntos mais do que elas realmente querem dizer. E isso é verdade, pois se tivéssemos apenas o versículo de Mateus 18, 20 sobre o assunto de reunir, não teríamos base para tais afirmações. Mas quando interpretamos essa passagem à luz do completo teor da revelação cristã contido no livro de Atos e nas epístolas, podemos ver que o Senhor estava indicando a verdade da unidade da igreja. Em Mateus 18, ela é apenas sugerida, pois os discípulos ainda não tinham o Espírito e seriam capazes de entendê-las. João 14, versículo 25 a 26 e capítulo 16, versículo 12. O Senhor fez o mesmo em diversas ocasiões de seu ministério, dando apenas a semente da verdade e deixando que ela fosse desenvolvida por intermédio dos apóstolos depois da vinda do Espírito. Além disso, aprendemos de João 10, 16, que ele não queria que o seu povo fosse encontrado em rebanhos distintos, independentes, mas que existisse um rebanho, não importando em que lugar da terra os santos estivessem espalhados. Haveria muitas assembleias, mas um único rebanho. Mais uma vez, isso aponta para o fato de que deveria existir só uma comunhão universal de santos sobre a terra. Não era a intenção de Deus que a comunhão fosse apenas local, confinada a um único grupo de crentes em uma cidade ou aldeia. À medida que o evangelho alcançasse muitas regiões e muitos fossem convertidos, haveria naturalmente muitas assembleias espalhadas pelo mundo, mas o Senhor queria que elas ainda assim continuassem a ser uma única comunhão e um único testemunho. Tá tudo tranquilo aqui? Na leitura? Algum irmão tem alguma dúvida? As irmãs estão compreendendo tudo certinho? Então, eu vou passar para o próximo aqui. Andar de modo digno de nossa vocação e expressar na prática que somos um só corpo. Quando abrimos as epístolas, encontramos já desenvolvido aquilo que o Senhor apenas mencionou nos evangelhos. As epístolas aos Efésios e Colossenses, em especial, desvendam a verdade do grande mistério de Cristo e a igreja, que é o seu corpo. Efésios 5, versículo 32. A primeira grande responsabilidade coletiva da igreja é andar como é digno da vocação, como ela foi chamada em Efésios 4, versículo 1. E podemos perguntar como os membros do corpo podem andar como é digno. Alguns talvez digam que eles devem fazer isso vivendo corretamente, como bons cidadãos na comunidade, mas não é esse o assunto dessa passagem das Escrituras. Evidentemente, os cristãos deveriam se preocupar em andar corretamente diante do mundo, mas o contexto da passagem indica que a exortação para andar como é digno de nossa vocação tem em vista a revelação do mistério de Cristo e sua igreja, o corpo. Enquanto ordena aos santos a andar como é digno da vocação deles, o apóstolo acrescenta, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, usando diligência, em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, Efésios 4, versículo 2 a 4. Portanto, fica claro que a igreja deve andar de modo digno de sua vocação, colocando em prática a verdade de que ela é um só corpo. Assim aprendemos que o Senhor não quer que a verdade do um só corpo seja uma mera teoria na mente de seu povo.
Os santos devem exercitar a humildade, mansidão, etc., a fim de guardar a unidade do Espírito para, por meio dela, expressarem a verdade de que há um só corpo. Podemos perguntar, o que é exatamente a unidade do Espírito? Efésios 4, versículo 3. É aquela unidade para a qual o Espírito de Deus nos dirige em conformidade com a verdade. Não somos chamados a guardar a unidade do corpo, mas sim a unidade do Espírito. Isso porque a unidade do corpo é algo vital que o Espírito de Deus formou no Pentecostes, unindo os membros do corpo junto à cabeça no céu. Nenhum poder ou inimigo pode romper a unidade do corpo, pois o próprio Deus a mantém. Porém, a unidade do Espírito é uma unidade prática entre os crentes, que somos responsáveis por guardá-la, e que também um privilégio fazer. F. G. Peterson disse que guardar a unidade do Espírito é procurar guardar na prática aquilo que já existe de fato. E o que é que existe? E o que é que existe de fato? A passagem segue dizendo: há um só corpo. Alguém comentou que a unidade do Espírito é aquela que o Espírito está formando para dar uma real expressão à verdade de um só corpo. Concluímos que os cristãos devem andar de modo digno da vocação deles, colocando em prática a verdade que são um só corpo. Essa é a primeira grande responsabilidade coletiva da igreja. E é a vontade de Deus, que essa unidade seja expressa universalmente, onde quer que o corpo esteja na terra. Tal unidade não poderia ser algo meramente local, pois o corpo não é local. Os membros do corpo de Cristo devem expressar sua unidade na prática. Romanos 12, versículo 4 ao 6, 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 27 e Efésios 4, versículo 1 ao 16. Para auxiliar os santos a caminhar juntos e alcançar aquilo que Deus deseja para eles praticamente, Cristo, a cabeça exaltada do corpo, proveu tudo o que era necessário para a igreja atingir esse objetivo. Ele deu dons à igreja a fim de ajudar os santos a entenderem seus privilégios e responsabilidades no corpo, para que pudessem andar de modo digno de sua vocação. Se o ministério dos dons for recebido, assumindo que os dons sejam usados com discernimento e dependência de Deus, o corpo será edificado e levado à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Pelo auxílio de todas as juntas, os diversos membros, o corpo será edificado em amor. A consequência prática será a unidade visível observada entre os muitos membros do corpo.
Ô, Jefferson, o próximo tópico vai entrar em outro assunto. Você acha que a gente pode dar continuidade ou deixa para a próxima reunião, que vai falar sobre o Partido Pão? Eu ia sugerir isso, irmão, porque a gente está lendo assim, né, de forma direta tal, e aí a gente dá uma editada, né, assim, no que foi lido também, reter o que é bom, e aí a gente deixa para próximo sábado. Certo. Deixa eu salvar aqui, eu vou mandar aqui no grupo o link para o próximo tópico. Vou pedir a irmã para tirar a gravação aí, por favor. Você pode dar a graça, Jefferson? Sim,